Bom dia, quinto ano, tudo bem? Na aula de ciências de hoje, nós iremos estudar as páginas 30 a 32 da apostila, que envolve a água no nosso cotidiano, e faremos a atividade da página 62 do CA. Então, vamos começar aqui as explicações da página 30. A água em nosso dia a dia. Apesar de muitas vezes a gente não perceber, atividades do nosso cotidiano dependem da água, como, por exemplo, beber um suco, cozinhar, lavar louça, tomar banho. Tudo isso só é possível com a presença da água. E para realizar essas atividades, e especialmente para o nosso consumo, nós precisamos que a água seja potável, ou seja, ela tem que estar livre de agentes causadores de doença. E para a água se tornar potável, ela precisa primeiro passar por estações de tratamento, onde são realizados diversos procedimentos de limpeza dessa água para que ela seja descontaminada. Então, aqui nós temos o exemplo de uma estação de tratamento de água em São José do Rio Preto, em São Paulo. Para que os mananciais sejam abastecidos e não falte água à população, a preservação dos rios e lagos, das matas ciliares e das florestas e também a manutenção do ciclo da água são essenciais. Então, a gente precisa preservar a vegetação, já que a gente estudou nas aulas passadas que a vegetação tem uma ligação direta com a qualidade tanto da água quanto do nosso solo. Então, se a gente preservar essas matas, as matas ciliares, a vegetação no geral, a gente também está cuidando não só da qualidade da nossa água, mas também da quantidade de água nos mananciais, que são as fontes de água usadas para abastecer as populações. E como exemplo de mananciais, nós temos rios, lagos, aquíferos e represas. A água que abastece as cidades pode ter diferentes origens dependendo da região. Então, tem cidades que a água ela é captada de rios, ou seja, ela é usada a partir de rios, para então passar pelo tratamento e ser distribuída à população. Em outras cidades, são construídas represas que barram a passagem de um rio para formar um lago onde a água é captada. E também acontece essa captação, em outros casos, por meio de reservatórios, que são lagos formados de forma artificial, são construídos para a captação de água. E em regiões secas ou distantes de grandes rios, podem ser construídos poços para a captação de água subterrânea, para retirar a água que está lá embaixo no subsolo. Ou então cisternas também podem ser construídas. E essas cisternas, elas armazenam a água da chuva para então ser tratada e distribuir à população. Aqui ao lado a gente tem o exemplo de uma cisterna, onde a água que cai aqui na calha, ela é canalizada até chegar nessa cisterna para receber um tratamento. Agora, página 31. O uso da água. Ao carregar a bateria do celular ou assistir televisão, você está utilizando um recurso que vem da água. Por quê? Porque a água ela é usada para produzir a maior parte de energia elétrica que nós usamos no Brasil, através das usinas hidrelétricas.
Nessas usinas, a água de um rio é represada em grandes reservatórios. Saindo da represa, a água movimenta turbinas que geram a energia. E aí, pessoal, se a água dos mananciais diminuir, o abastecimento de energia das cidades também pode ser prejudicado, já que é a partir do volume de água movimentando as turbinas que gera a energia que é distribuída à população. Além de estar envolvida em atividades que exigem o seu uso direto, o uso direto da água, como tomar banho e cozinhar, a água ela é utilizada também para cultivar os vegetais, para criar animais e fabricar quase todos os tipos de produtos, como roupas, brinquedos e até automóveis. E aqui nesse gráfico nós temos um esquema da porcentagem de água consumida em cada um desses setores. A irrigação gasta 68,4% de água, do total de água consumido no Brasil. Então, a grande maioria é usada na irrigação. E a gente tem aqui também o abastecimento animal, né? Tratar dos animais como o segundo colocado em questão do setor que usa mais água para o seu funcionamento, né? E aqui temos os demais setores que vocês podem conferir na apostila as porcentagens de cada um. Página 32. No gráfico da página anterior, a gente pode observar que a agricultura e a pecuária são os setores que utilizam a maior parte da água consumida no Brasil. Por quê? A irrigação é agricultura e o cultivo de animais é a pecuária. Então, por isso que esses dois setores são os que consomem mais água no Brasil. Por isso, é importante que sejam desenvolvidos sistemas econômicos de uso da água para esses setores, pensar em soluções mais econômicas e também evitar o desperdício de alimentos, visto que com o desperdício desses alimentos, também estamos desperdiçando a água que foi usada na produção desses alimentos. Então, todo mundo deve colaborar para economizar água, pois a soma de pequenas atitudes podem fazer a diferença nessa economia. E preservar rios, lagos, lagoas e nascentes também é uma maneira de colaborar com a manutenção do equilíbrio ecológico. Cada ecossistema é formado por um conjunto de características e seres vivos, como vocês já estudaram. Tem os fatores vivos e os fatores não vivos. E a interação entre esses fatores geram os ecossistemas. E alguns deles podem ser únicos, podem ser exclusivos, raros. Se a água fica poluída ou ocorre diminuição das chuvas e do volume de água nos rios, muitas espécies de seres vivos são prejudicadas ou podem morrer e ser extintas. Então, com o mau uso da água e pela poluição, a gente pode destruir um ecossistema inteiro. Para sobreviver nos ecossistemas, os seres vivos dependem uns dos outros e também dependem da qualidade do ar e da água, e também da presença de alimentos e entre outros fatores. Portanto, se um lago como o da imagem
for poluído, os organismos que moram nesse ambiente poderão ser prejudicados e até morrer. Além disso, a água não poderá ser usada pelos seres humanos. Então, preservar a água não é só para economizar em relação à nossa conta de água, não. Envolve todo um ecossistema, toda uma saúde do planeta no geral. A gente cuidar da nossa água, preservar e não poluir. Tudo depende da utilização da água. E é isso que a gente tinha para conversar na aula de hoje. Então agora eu irei explicar para vocês as atividades da página 62 do CA. Aqui na página 62 do CA, nós temos no exercício 8, essa tirinha relacionada à poluição, que vocês irão fazer a leitura com atenção para responder qual é o assunto abordado, qual é a questão do problema do lixo em relação à sua lenta decomposição e como isso pode afetar a vida dos animais marinhos. E na letra C vocês irão citar atitudes que podem ser adotadas para diminuir ou evitar a poluição dos oceanos. E no exercício número 9, as imagens a seguir estão representadas algumas atividades relacionadas ao uso de água. Então, vocês irão observar e escrever uma frase explicando a importância de cada uma dessas atividades. Aqui na letra A, nós temos a geração de energia, né? E na letra B, nós temos a irrigação. Então, vocês vão escrever uma frase explicando a importância dessas duas atividades. E assim a gente encerra nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição. Beijo para vocês e até a próxima!